Descaracterizaram os personagens. O Joe nunca faria terapia. Por que já mostrar a Abby no começo do episódio? E essa Ellie que não convence? Esses são alguns questionamentos levantados pelo público e pela crítica logo nesse primeiro episódio da segunda temporada de The Last of Us, e é justamente sobre isso e muito mais que iremos conversar nesse vídeo. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre os comentários de outras pessoas quanto ao primeiro episódio de The Last of Us. Eu andei assistindo algumas críticas e lendo alguns comentários nesses outros vídeos dos meus colegas aqui do YouTube e, é claro, vendo alguns comentários também nas redes sociais, e resolvi que traria esse vídeo aqui comentando em cima dos comentários dessas outras pessoas, é claro, dando a minha humilde opinião, já que eu não trouxe a minha crítica aqui no canal. E como vocês mesmos puderam ver, esse primeiro episódio tá bem divisível. Muita gente gostou, muita gente não gostou, tem muita gente sendo crítica quando se compara aos jogos, e eu já vou dizendo logo aqui que esse vídeo vai ter spoilers tanto da série quanto do jogo também, porque eu sim joguei os jogos, então eu consigo fazer sim alguns tipos de comparações e comentar em cima dos comentários dessas outras pessoas que estão comparando também. Então, é claro que eu não vou falar sobre tudo que aconteceu nesse primeiro episódio, mas eu separei algumas críticas e alguns comentários que eu vejo que tá incomodando muita gente e que eu achei mais interessante de opinar aqui junto com vocês. Então já vamos começar com uma das principais reclamações e questionamentos da galera por aí. Por que já apresentar a Abby e mostrar quais são as suas motivações aqui na segunda temporada da série? Muita gente anda reclamando do fato da Abby já ter sido apresentada logo nesse começo do episódio e mostrando que ela quer se vingar do Joel. Muita gente, principalmente as pessoas que jogaram os jogos, porque senão se você não jogou, você não tem tanto conhecimento assim e não se incomoda do fato dela já ter sido apresentada. Bom, eu tenho algumas questões sobre esse ponto aqui nesse primeiro episódio. Eu concordo com as pessoas que estão achando ruim ela já ter sido apresentada, porque pra gente que jogou o jogo, consegue entender muito bem como é impactante quando a gente finalmente descobre quem é a Abby e o que ela tá fazendo ali em Jackson. Principalmente porque a gente é apresentado a ela logo no começo do jogo, mas a gente não sabe quem ela é, o que ela tá buscando ali em Jackson. Nada disso é declarado e é mostrado claramente pra gente logo no inicinho do jogo. Só demonstra o que ela realmente foi fazer após ela encontrar o Joe, coincidentemente, e acabar matando ele, deixando a gente com muito ódio dela até o momento em que a gente começa a, de fato, jogar com ela e entender a sua principal motivação, porque até esse momento a gente só entendia que ela era uma pessoa que tinha ido até Jackson para encontrar o Joe por algum motivo para se vingar por ele. A gente até fica se perguntando nesse começo do jogo se ela era alguém que foi se vingar por ele ter evitado a morte da Ellie e tudo mais, mas é só lá pro meio do jogo, quando a gente começa a jogar com ela, que a gente entende que ela estava se vingando pela morte do pai, o médico, lá no finalzinho do primeiro jogo. E aí tá todo mundo questionando que isso não deveria ter sido mostrado logo no início desse episódio, porque estragou esse impacto, não acontece, não vai ter a mesma sensação pra quem não jogou os jogos. E aí eu concordo com isso, mas ao mesmo tempo eu não achei tão ruim eles já terem mostrado logo nesse início do episódio a Abby, porque eu acho, e na verdade eu tenho certeza que vocês têm que entender que um jogo, a gente tá jogando ali, é muito diferente de uma mídia assistida. A sensação que a gente teve de jogar com a Abby nunca vai ser igual para quem tá assistindo a série. Para ser sincera, a gente que jogou é muito privilegiado, porque a gente vai ter a melhor experiência, a experiência completa, fazendo a gente sentir vários tipos de emoções enquanto jogava o jogo. Mas a questão aqui, eles resolveram fazer essa mudança e pra mim, ao mesmo tempo que eu entendo a reclamação de que não vai ter esse mesmo impacto, eu também entendo que foi uma boa ideia, porque eu acho que essa maneira de já apresentar logo no início do episódio, demonstrando ali todos aqueles túmulos com o símbolo dos vagalumes e tudo mais, já apresentando a Abby e os seus colegas ali, é uma maneira de servir esse começo da série tanto para quem não jogou o jogo, para quem jogou o jogo também. Porque pra gente que jogou o jogo, a gente sabe quem é a Abby,
mas a gente tá vendo algo novo ali, o momento dela decidindo que iria atrás do Joe, eles lamentando a morte do pai dela e dos seus colegas do Vagalume. Isso é algo que não tem no jogo, então é uma adição pra gente que jogou o jogo, e aí não é algo tão, não fica tão igualzinho pra ser cansativo pra gente que tá assistindo. Então, até esse ponto, é bom pra gente que tá assistindo. Só que pra quem não jogou o jogo, ali já demonstra o que a Abby tá procurando. Vingança pelo Joe. E aí já quebra um pouco essa questão do impacto que eu comentei antes. Mas, apesar de eu achar que quebra um pouco, ainda assim, quem tá assistindo e não jogou o jogo, não sabe exatamente sobre quem ela tá se vingando. E é por isso que eu acho que, de certa forma, funciona. Nenhum momento ali foi declarado que ela estava querendo se vingar pela morte do seu pai. Ou seja, ainda tem uma surpresa. Não é uma surpresa tão grande quanto a nossa, jogando o jogo, mas ainda assim é. Quer dizer que eu acho que não poderia ser melhor? Não, eu até acho que poderia ser melhor. Eu acho que aquela cena poderia ter vindo depois dela matar o Joe. Eu acho que talvez teria até mais impacto. E a gente ainda sentiria ódio, mas já começaria a conhecer ela. Mas ainda assim eu não acho que é algo que seja tão criticável assim e que eu acho que funciona, tanto para quem jogou quanto para quem não jogou. E vocês têm que entender que o diretor Craig Mazin e todo mundo ali envolvido na produção tem que encontrar meio termos de conseguir agradar tanto quem não jogou quanto quem jogou. Porque uma das críticas que existiam lá quanto à primeira temporada é que tinha muita coisa igual, e aí algumas pessoas reclamavam que acabava não se impressionando tanto assim com a série porque já conhecia tudo aquilo. Ao mesmo tempo que as pessoas gostavam de coisas novas, como também não gostava quando tinha mudanças. Então, qualquer coisa que é adaptada sempre vai ter crítica, ninguém vai estar totalmente satisfeito com aquilo, mas eles têm que conseguir agradar os dois pontos. É claro, como eu disse, nunca vai conseguir agradar 100%. Até porque, como eu falei, eu vi muita crítica, vi muita gente falando muita coisa aqui, e tem muita gente gostando de alguns pontos, enquanto as outras pessoas reclamam desses mesmos pontos que os outros estão gostando. Então, é unânime, ninguém vai se agradar 100%. Agora vamos para o segundo ponto que tem muita gente criticando e que ainda é sobre a Abby. A Abby deveria estar musculosa como no jogo. Bom, sinceramente, aqui dando a minha opinião, eu realmente consigo entender porque as pessoas queriam que a Abby tivesse igualzinha lá no jogo, mas é aquela história. Isso aqui é uma adaptação e vamos ser sinceros, transformar uma mulher daquele tamanho exigiria muita coisa e não é qualquer atriz que aceitaria. Só que também vocês podem dizer, ah, mas eles poderiam ter encontrado uma atriz que fosse maior e mais forte. Concordo, mas vamos combinar, gente, que esse detalhe da Abby ser tão musculosa não é tão importante assim para a narrativa. É claro que você que jogou entende que a Abby, porque a gente até vê ela no passado, ela não era tão grandona daquela maneira como ela fica lá no futuro. E a gente entende que ela ficou daquele tamanho para ela justamente conseguir se vingar do Joe. Ela se preparou durante anos para isso. Mas, de uma maneira tão clara, isso não é tão importante assim para dentro da narrativa. O que importa mesmo é a sua vingança. E um dos motivos que eu acredito que também foi inserido no jogo isso é que a Abby ser fortona mudava também um pouco a gameplay da Ellie para ela, porque a Ellie era mais miadinha, ela era mais rápida e tudo mais, só que ela não conseguia entrar em combates corpo a corpo, diferente da Abby que a gente podia sair até batendo nos infectados e que fazia ali ter uma dinâmica na gameplay. Agora, uma única coisa que eu diria que eu vou sentir um pouco de falta pela Abby não ser tão forte assim, é que o único momento para mim que impacta bastante essa diferença na força da Abby para Ellie é no momento em que elas finalmente se encontram e tem aquele primeiro combate, porque é muito doloroso assistir a Ellie apanhando da Abby. É horrível porque a gente vê o tamanho da Ellie em comparação com a Abby. A gente fala, meu Deus, ela vai destruir ela. E ela realmente estava destruindo ela. Aquela é uma cena bem impactante, que eu acho que na série não vai ter tanto impacto pela Abby não ser desse tamanho, mas eles vão ter que transmitir isso pela atuação ali das duas atrizes mesmo e na raiva que a Abby tá sentindo. Então vai ser uma questão mais de não força bruta, mais de atuação mesmo, e eu acredito que isso vai ser bem feito, pelo menos é o que eu espero. Agora vamos falar sobre um grande elefante na sala.
o Joe nunca faria terapia. Eu até assisti um grande youtuber de games aqui no YouTube comentando sobre The Last of Us, o David Jones do canal Gameplay RJ, e ele teve bastante críticas duras quanto a esse primeiro episódio, é claro, fazendo comparações ao jogo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que ele ficou bem indignado sobre o Joe fazer terapia, e ele disse que ele jamais faria isso e que eles estavam descaracterizando o personagem trazendo esse ponto aqui para esse primeiro episódio. E olha, apesar de ele trazer pontos muito bons, eu tenho que dizer que eu não concordo. E eu até separei um comentário aqui de algumas pessoas tinham comentários bem parecidos, mas eu separei só um para mostrar para vocês do porquê que as pessoas estão falando que não faz sentido o Joe fazer terapia, e eu quero comentar em cima disso. O comentário aqui que eu não vou mostrar da pessoa que é, fala assim: cara, a galera não entende que a cena da terapia descaracteriza o Joe do game. Ele não troca ideia, não se abre, principalmente com alguém estranho. Mas como disse antes, descaracteriza o Joe do game. Me parece que o Joe da série é construído de forma diferente. É quase outro personagem. Ele tem mais dúvidas, demonstra mais sentimentos, é menos fechado e nesse contexto, esse Joe faria sim terapia. Vamos lá, galera, vamos por partes. Praticamente, o que esse comentário fala aqui é o que muita gente está falando e o que o próprio David Jones falou. Só que eu discordo disso, porque se a gente levar em consideração isso aqui, seria sobre o Joe do primeiro jogo. Isso aqui caracteriza totalmente o Joe que a gente conhece lá no primeiro jogo. O Joe totalmente carrancudo, que tá totalmente amargurado com a vida depois da perda da sua filha e durante os 20 anos que ele viveu ali sozinho, trabalhando como alguém que fazia trabalhos sujos. O Joe não é um herói nessa história. Ele nunca foi. Talvez antes apenas de toda a devastação do mundo com o Cordyceps e tudo mais. Mas depois disso, depois que ele perdeu a filha, o Joe não era um herói. Ele fazia coisas muito ruins e não ligava pra nada, porque pra ele não tinha mais motivos pra existir. E o que quebra o coração do Joe e deixa ele mole? A própria Ellie. A Ellie abriu os olhos do Joe e fez ele mudar. Eu vou dizer que ele mudou totalmente e agora virou um coração totalmente mole? Não, não é bem isso que acontece. Só que ele se abriu mais pro mundo, ele gosta mais, ele antes jamais viveria ali em Jackson. E agora ele vive numa comunidade. Se passou 5 anos desde os eventos do primeiro jogo e da primeira temporada da série. Então, muita coisa aconteceu. É claro que ele ainda tem algumas coisas, ele não é uma pessoa totalmente aberta, como a gente pôde ver nesse episódio mesmo, que ele não estava mais querendo aceitar mais gente refugiados, e a Maria diz que ele uma vez foi refugiada, o que provavelmente é uma razão para ele começar a aceitar a Abby e a turma delas ali quando chegar em Jackson. Mas o que eu tô querendo dizer, ele fazer uma terapia não descaracteriza ele, porque a gente não viu tudo que aconteceu com ele durante esses 5 anos, e a Ellie mudou muito o Joe. E se você for ficar comparando somente com o primeiro jogo, realmente eu concordo com vocês. Só que se a gente levar em consideração o que acontece lá no segundo jogo, quando o Joe morre, a gente praticamente não viu nada dele no jogo. A gente não pôde mais ver se esse coração duro dele mudou realmente só em questão da Ellie ou se ele era um chato e um cara fechado pra todo mundo, porque não deu tempo. Então, uma pessoa que fala que o Joe tá sendo descaracterizado por isso, tá levando em consideração só o primeiro jogo, mas vocês têm que lembrar que o segundo jogo nem deu tempo de mostrar o Joe como ele estava agora, como provavelmente ele estava uma pessoa mais aberta para conversar com os outros. Tem gente criticando até o modo que ele conversa ali com a Dina, que é muito de boa. O que vocês esperavam? Que ele não conversasse com ninguém? Que ficasse o tempo todo fechado? Isso não existe, gente. As pessoas evoluem também. E como eu falei, se for em questão de comparação, vocês estão comparando só o primeiro jogo, quando a gente viu um Joe totalmente carrancudo, rancoroso, amargurado com a vida, e só lá pro finalzinho do jogo que ele começou a ter o coração mais mole por causa da Ellie e finalmente se importar com outra pessoa e até com si próprio, porque antes ele não tinha nenhuma razão para viver. E agora com a Ellie na vida dele, ele tem muitas razões, na verdade. Só que no segundo jogo a gente não pôde ver esse lado dele, porque logo no início do jogo ele é morto pela Abby. E aí a gente começa agora a falar sobre algumas críticas muito duras e que eu até concordo com algumas. A primeira delas é:
a Ellie não parece mais velha. Bom, gente, é o seguinte, desde que a Bella Ramsey foi escalada como Ellie lá na primeira temporada de The Last of Us, houveram muitas críticas em relação à sua aparência, de ela não aparecer nem um pouco com a Ellie, e vamos ser bem claro também, da atriz não ser tão bonita assim. É uma mesclagem de críticas, quanto à sua aparência, quanto ela não aparecia a Ellie, enfim. A primeira temporada veio e eu sempre fui muito a favor da personagem e da atriz, porque eu sempre gostei muito dessa atriz e acho que eu particularmente vejo alguns pontos da Ellie, sim, na atriz. Só que todo mundo questionava como que eles iriam fazer para Ellie parecer mais velha nessa segunda temporada, como eles iriam apresentar isso, sendo que tem essa passagem de tempo. E eu sempre me questionei sobre isso também, mas eu sempre achei que o pessoal da produção iria fazer ali um trabalho na Bella Ramsey de maquiagem. E essa sim é uma crítica que eu tenho quanto a essa segunda temporada, porque ela chegou e foi sim uma decepção para mim, porque a Bella Ramsey não está parecendo mais velha. A Ellie não parece que passou nem sequer um dia da primeira temporada. É curioso, porque a atriz em si é até mais velha do que a personagem do jogo. A Bella Ramsey, se eu não me engano, agora tá com 21 anos, mas ela tem uma carinha de personagem de gente mais nova mesmo. Então eu acho que eles poderiam sim ter trabalhado um pouquinho mais na maquiagem para fazer com que tivesse passado esse tempo, porque apesar dos produtores e até do próprio diretor ficar declarando por aí que vocês vão ver pela atuação da Bella Ramsey e tudo mais, não dá para disfarçar, não dá para esconder que a aparência de um personagem faz muita diferença pra gente ter uma certa credibilidade em tudo que tal personagem vai fazer. E pra quem jogou, sabe que a Ellie vai ficar totalmente maluca nesse segundo jogo pra finalmente se vingar quanto à morte do Joel. Ela vai perder totalmente as estribeiras e o coração e vai se tornar alguém muito fria, capaz de matar todo mundo que entrar no caminho dela. E não dá pra ver muito bem essa Ellie agora na Bella Ramsey, que parece ter uns 14 anos enquanto você assiste. Realmente, eu acho que faltou aí um certo carinho, como aconteceu com o próprio Joel, que lá na primeira temporada a gente viu 2 passagens de tempo dele, no começo da temporada, quando ele tinha uns 31 anos, e lá pro final, se eu não me engano, tá? Eu posso estar errando. Mas depois, quando passou os 21 anos, ele parecia mais velho, e agora, nessa segunda temporada, ele tá parecendo um senhorzinho. Então eu acho que a maquiagem feita ali nele foi muito boa e ficou faltando um pouco dessa atenção na Bella Ramsey, na Ellie. Não sei, não consigo entender por que eles não conseguiram fazer até um penteado diferente nela ali. Tá um pouquinho diferente da primeira temporada, mas não o suficiente pra dizer que se passaram 5 anos. Eu acho que deveria trocar a atriz? Não, porque eu acho 5 anos pouco tempo pra dizer que uma pessoa iria mudar tanto a ponto de trazer uma outra atriz. Mas eu acho que eles poderiam ter sim trabalhado um pouquinho ali na maquiagem pra pelo menos anuviar, acho que é essa palavra, essas críticas quanto a esse detalhe. Mas é claro, ia ter críticas de qualquer maneira, porque muita gente não aceitou a Bella Ramsey como Ellie desde a primeira temporada. Agora, um outro ponto que tem muita gente falando também. A Ellie e a Dina estão muito rebeldes. Quanto a esse comentário sobre a Ellie e a Dina está muito rebelde, tá um pouco brincalhonas ali, eu tenho que concordar que foi algo que, de certa forma, me incomodou enquanto eu estava assistindo a esse primeiro episódio. Porque, pra gente que jogou o jogo, sabe que a Ellie lá no jogo é bem cínica e cheia de piadinhas e a sua aparência, como a gente comentou antes, parece de alguém mais velho. E o modo que eles trabalharam nessas duas personagens aqui no jogo me pareceu um pouco mais infantil, o que não tá ajudando nem um pouco quando a gente junta a aparência das duas personagens. Tanto que no momento em que as duas estão indo lá pra patrulha, elas ficam querendo tirar onda de tudo que tá acontecendo, e no jogo não é assim que acontece. Elas levam aquilo muito a sério. E eu acho que ter agido dessa maneira é muito ruim, porque no jogo você conseguia ver como a Ellie amadureceu do primeiro jogo para outro, apesar de ela ter sim alguns tipos de brincadeiras ácidas e meio sarcásticas. Aqui ficou muito brincadeirinha de criança, não parecia, não corresponde à idade que as duas personagens têm, e eles fizeram isso com a Dina também. E aí o que eu ia falar, no momento em que elas estão indo pra patrulha e mostra as duas de costa ali em cima do cavalo, parecia duas crianças de 14 anos. E aí junta com esses tipos de atitude das duas, e aí fica muito ruim pra gente ter uma certa credibilidade
nesse tempo que passou. Eu acho que eles erraram a mão aí, não conseguiram encontrar um meio termo entre deixar essas duas personagens, principalmente a Ellie, com um tom meio de fazer piada, só que num tom meio sarcástico, que ela é sim no jogo, ela é cínica, e aqui trouxeram brincadeiras que não condizem tanto com a idade dessas duas, que são praticamente adultas. Não estava combinando ali, tanto que se a gente vê as duas em comparação, o Jesse, ele parece muito mais velho do que as duas. E ele é realmente mais velho do que as duas. Só que não tanto assim. Elas duas estavam parecendo duas pré-adolescentes, ou adolescentes mesmo, indo pro trabalho, enquanto ele e os outros estavam levando isso muito a sério. Eu acho que faltou uma medida ali e não souberam equilibrar muito bem isso. Foi algo que me incomodou. A ponto de eu falar, nossa, mas que porcaria, estão descaracterizando totalmente a personagem? Não, mas foi algo que eu acho que eles pesaram um pouquinho a mão, sim. Agora, um outro comentário, uma outra crítica que eu vi muito por aí também, e que também diz respeito a Ellie, coitada, tá sofrendo todas as críticas, mas algumas têm que ser ditas mesmo, é que a Ellie não está triste como no jogo. Bom, quanto a esse detalhe aqui, gente, apesar de eu ter acabado de falar que eles levaram muita brincadeirinha ali pra Ellie e pra Dina, eu acho que nesse ponto eu vou ter que discordar. Porque se a gente pensar bem, teve uma mudança aqui desse primeiro episódio pro que acontece lá no comecinho do segundo jogo. No comecinho do segundo jogo, a gente já começa a jogar com aquela festa tendo ocorrido. E a Ellie tá bem desconfortável com o que aconteceu entre ela e a Dina. Ela tá um pouco desconfortável, não tá sabendo muito como reagir, porque ela acha que a Dina não queria aquilo de verdade. E também tudo que aconteceu depois, né? Que a gente só descobre bem depois, aquela briga com aquele cara que foi preconceituoso, e o Joe ali, a mini discussão que eles tiveram no meio de todo mundo na festa. Então, no jogo, já tem um contexto dela tá um pouco desconfortável, um pouco triste com tudo que tá acontecendo. Só que aqui, nesse primeiro episódio, tudo começou muito diferente. A gente não teve a festa começando logo de cara. Ela tava curtindo a vida dela de boa. E aí você pode falar, mas ela tinha que estar bem triste também, não levando a vida tão tranquila, porque ela estava com raiva do Joe por ele não ter deixado ela ficar lá com os vagalumes e passar pelo procedimento. Mas, gente, se vocês jogaram o jogo, como eu acho que sim, vocês se lembram que aparentemente, o momento em que ela descobre isso a respeito do que o Joe fez, não é assim que o jogo começou. Já faz um certo tempo que eles não estão se entendendo sobre isso. E isso não quer dizer que a partir do momento em que a Ellie descobriu isso, ela ficou com a cara fechada para todo mundo e para a vida. Se fosse esse o caso, ela não teria começado nem uma amizade, ficaria só presa dentro do quarto. Só que ela continuou com a vida dela, só que sem ter uma boa relação com o Joe e não com as outras pessoas. E foi mais ou menos isso que a gente viu aqui no começo desse primeiro episódio. A Ellie seguiu com a vida dela, provavelmente se sentindo muito mal internamente por ela não ter feito o propósito de vida dela, que ela queria morrer, né, para poder ter a cura e tudo mais, por tudo que tinha acontecido, que a gente já viu na história dela, mas ela tinha que seguir com a vida dela porque não tinha mais o que ser feito. Só que ela estava descontando todas as angústias dela e a raiva e a tristeza e tudo mais no Joe. Era com ele que ela não se dava bem, era com ele que ela não estava confortável. A única diferença que eu vi maior aqui é que, aparentemente no jogo, parecia que a Ellie não estava falando com o Joe de maneira alguma. E aqui a gente teve alguns momentos a mais, que ela fala com ele ali na festa, briga com ele, o que é bem chato, como acontece no jogo também. E ainda tem a cena de que ele vai até o quarto dela, conversa ali com ela, e ela ainda responde ele. Eu achei que no jogo isso nem acontecia, mas pode ser que acontecia, a gente só não sabe. Enfim, o jogo não mostra tudo, porque é tudo montado ali pra mostrar só o que eles querem. Mas enfim, aqui na série, a gente viu que eles ainda conversam, ela responde ele, só que é claro, daquele jeito, com aquela sensação totalmente desconfortável. Então, essa crítica que estão falando sobre ela, ela não tá tão triste e tudo mais, eu acho que não é tão cabível se você ver todo esse contexto do que acontecia lá no jogo e o que tá acontecendo nesse primeiro episódio. E eu acho que vai ser mais um motivo para mostrar a diferença em como a Ellie vai se sentir tão constrangida, tão triste e com tanta raiva
depois do que acontece com o Joe. Bom, houveram muitas outras críticas sobre alguns outros pontos do que aconteceu aqui nesse episódio, mas olhando as críticas e os comentários e as redes sociais, esse aqui foram os principais pontos que eu achei importante opinar aqui nesse vídeo e trazer aqui para vocês. Se vocês concordam comigo, deixem aí nos comentários. Se vocês discordam de mim, também falem aí que eu quero saber. E se vocês acham que eu deveria ter trago algum outro ponto, fala aí também que eu respondo para vocês, dando a minha opinião. Eu pretendo trazer para os próximos episódios algo parecido aqui. Se vocês gostaram desse quadro dessa maneira, comentem aí para mim também, para eu saber. E aí eu acho que vai ser bem legal comentar em cima do que os outros estão comentando. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal para curtir outras críticas, outros vídeos como esse e muito mais que rola por aqui. Muito obrigada por ter me acompanhado e até mais!